De volta com o nosso Você Bonita, e contei para vocês no início do programa que falaríamos hoje sobre cistite, muito mais comum do que a gente imagina. Inclusive, já vou cumprimentar nosso queridíssimo urologista, Dr. Danilo Galante, mais uma vez, bem-vindo, te perguntando o seguinte: é verdade que pelo menos uma vez na vida todas as mulheres terão uma infecção urinária, uma cistite, algum quadro como esse? Carol, obrigado Bem-vindo mais uma vez. É sim, na verdade a infecção urinária é uma das principais queixas, tanto de pronto-socorro quanto de consultório. Então a gente imagina que as mulheres uma vez na vida vão ter infecção urinária e é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Sem dúvida. A gente tem aqui uma ilustração bem legal. Já já a gente vai falar um pouco da questão da urina. Vamos comparar aqui, né, ao nosso organismo, a bexiga, como vocês estão vendo aqui, muito bem ilustrado. Mas a gente começa falando um pouquinho dos sintomas. Até porque isso eu já queria introduzir, antes da gente citar um a um, e a gente tem vários aqui. Doutor, por que algumas mulheres acabam tendo uma evolução do quadro muito mais rápido do que outras? Está ligada à imunidade, está ligada a uma questão fisiológica, né? Porque em algumas mulheres o relato de em poucas horas essa infecção urinária ficar ainda maior acaba acontecendo, né? Então, assim, parece que nesse ponto as mulheres acabam tendo uma diferença no quadro da cistite. Sim. Primeiro a gente tem que entender que a infecção urinária, ela é um quadro que acontece quando a bactéria, que está no meio externo, ganha o sistema urinário. Tá. Né? Então a gente tem desde a cistite, que é aquela infecção comum, que fica só nesse andar inferior da barriga, quanto a pielonefrite, que é quando essa bactéria sobe para o rim, e é um quadro de febre, queda de estado geral, o paciente fica prostrado. Então, entre a entrada da bactéria e a cistite, a gente conta 48 horas, 3 dias, que é um tempo que alguns pacientes, tomando bastante água, esvaziando bem a bexiga, conseguem até eliminar sozinho. Alguns pacientes, e aí depende, sim, do sistema imunológico, depende de como o paciente naquele momento está, né? Então, às vezes ele está debilitado, dormindo mal, situações de estresse, por isso que a gente correlaciona essas infecções também com todo o estado do paciente, né? Bem como qual é a bactéria que está invadindo. Tem bactérias que realmente são mais fortes do que outras. E aí, quando o paciente começa a ter sintoma e não procura ajuda médica e não entra com antibiótico, com o tratamento, aí sim essa bactéria pode subir e fazer uma infecção mais grave, que é a pielonefrite. Esse tempo é variável realmente entre um paciente e outro. E tem pessoas que até nem evoluem para essa bactéria aí nos rins, né? A bactéria permanece na bexiga e vai dar os sintomas que a gente vai falar agora. Esses sintomas que a gente vai apresentar, então, são sintomas ligados a uma cistite mais comum, que é um quadro, não vou dizer leve, mas não é um quadro tão preocupante quanto uma pielonefrite que você comentou. Com certeza. É o quadro mais típico, né? Mais comum, é o que a gente sempre associa com mulheres. E normalmente ele vem antecedendo a pielonefrite, ou seja, é difícil o paciente entrar num quadro direto de febre, de queda de estado geral. Ele primeiro começa com esses sintomas que a gente vai mostrar e depois que ele evolui quando não tratado. Tá aí. Eu vou colocar daqui a pouquinho na tela para vocês. A gente tem a ilustração de todos eles. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV pra gente tirar todas as dúvidas. Vou lá e já volto, doutor. Voltamos então, e agora sim a gente vai falar um pouquinho dos sintomas ligados à cistite, como o doutor bem colocou, e vamos tirando dúvidas do público no @VocêBonitaTV. Vamos colocar o primeiro, então? A gente tem uma lista com todos eles e a gente vai falar detalhadamente de cada um. Olha lá. Vou ler alguns e aí, doutora, a gente vai depois para nossa mesa, tá? Então, vontade frequente de urinar, aí temos um pouco volume, dor ou ardência urinar, presença de sangue na urina, urina escura, turva e com cheiro intenso, dor no fundo da barriga, uma sensação de peso, mal-estar geral ou fraqueza. Vamos começar então por esse aqui que está do meu ladinho, você vai explicando um a um, que é aqui, ó, dor ou ardência. Vamos lá, esses dois primeiros, então dor, ardência e vontade de urinar a todo momento são os dois mais comuns. Né? A gente tem aqui essa ilustração bem legal, que é para mostrar que o paciente um pouquinho que urina, além de arder para urinar, o paciente tem que voltar a todo momento, porque na verdade essa urina tem bactéria.
né? E dentro da bexiga tem uma irritação que um pouco de urina já faz a bexiga ter contrações. Entendi. Então, por que o paciente vai no banheiro toda hora? Porque essa quantidade de urina irrita, ela esvazia, daqui 5 minutos ela volta. Tá. Então, é um aumento de frequência com urgência. O paciente tem que correr para ir para o banheiro. Não, e muitas vezes é gotinha, ó. Vou eu aqui também usar a nossa ilustração. É assim, ó. Tum, tum, tum. E com dor. E com dor. Então, isso é comum, mas te pergunto o seguinte. Essa questão da ardência também pode ser individual. Tem mulheres que vão ter mais ardência, mulheres que vão ter menos, mas a condição da bexiga não esvaziar de uma vez e a gente ter que ir ao banheiro recorrente, né? Com frequência, é ainda mais comum. Sim, todos esses sintomas, na verdade, eles variam de paciente para paciente. Uhum. Então, por exemplo, presença de sangue na urina é algo extremamente difícil do paciente perceber. Tá. A gente nota isso no exame de urina, mas não visualmente. São raros os pacientes que urinam e notam sangue. O que é muito comum é isso aqui, que é a urina turva. Tá. Né? Se for comparar com essa cor aqui, que é a normal, ou a urina transparente, que é a mais comum, a urina turva aí, mal cheirosa, ela é super comum. E essa vontade de urinar toda hora, são esses os dois sintomas que mais fazem o paciente procurar o médico. Né? A dor, ela acompanha essa dor no pé da barriga, como a gente fala. Mal-estar geral e fraqueza, já tem que pensar em pielonefrite, quando essa infecção sobe para o rim, junto com febre, né? Junto com febre, dor. Eu acho que são esses que a gente comentou. Agora, doutor, no momento então que a gente ainda não falou da questão da infecção urinária nos homens, a gente pode falar também, mas deixando que também é menos comum, mas ela também pode acontecer, né? Sim. Mas pensando numa questão aí da mulher, da parte fisiológica, no primeiro momento que ela já sente esse desconforto e diminui muito a qualidade de vida, porque chega a ser incapacitante, sim, né? Tanto sim. pela dor ou pela questão ali da sensação de toda hora ter que ir ao banheiro. A primeira conduta é procurar pronto-socorro, porque para que a gente saiba qual é a bactéria, a forma de tratamento, a gente precisa de exame de urina. Sim, se você tem um médico que já te acompanha, ou um urologista ou um clínico geral, vale a pena avisar ele, falar quais são os sintomas. Eu sempre oriento os pacientes que ele esperar 1 ou 2 dias, aumentar a ingesta de líquido e ir bastante no banheiro, é uma primeira tentativa de tentar se livrar da bactéria sozinho. Tá. Né? Então, 48 horas eu acho um tempo razoável. Passou esse tempo e os sintomas eles permanecem, vale sim a pena ir no pronto-socorro ou marcar consulta de consultório, que também tá tranquilo, dá tempo de ir, não precisa sair correndo. Tá. O que a gente faz em pronto-socorro ou consultório é, pelas queixas do paciente, já tratar. A gente tem essa autorização para começar a dar o antibiótico. O que eu acho sempre interessante é colher um exame de urina antes da primeira tomada do antibiótico, porque, como você falou, a cultura de urina ela identifica a bactéria e, mais que isso, ela identifica qual antibiótico mata essa bactéria, né? O que a gente chama de sensibilidade. Você toma uma dose de antibiótico, às vezes é o suficiente para essa cultura não te dar informação nenhuma. Existem antibióticos de 24 horas que tem, né, para algumas bactérias. Sim, eles são até 12 horas ele já começa a dar. Tem tratamento de dose única, né, que o envelopinho que você dilui. Então, colhe a urina e começa o tratamento. Isso é o que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza. Aí. Já tem perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela, hoje falando de cistite. Laura, obrigada, um beijo pra você. Ela pergunta o seguinte: tenho ureterocélio, obrigada diretora, porém não tive infecção urinária, devo operar? Daqui a pouquinho, doutor conta pra gente. Vamos lá, responder a perguntinha que a gente deixou da Laura. Então ela fala de ureterocélio. Isso, obrigada, doutor. Eu ia empacar de novo no nome. Vamos explicar o que é lógico. Antes, né? Tem que explicar porque parece grego, né? Fala de novo. Ureterocélio. Ureterocélio. Bom, vamos lá. Na verdade, a gente tem
todo mundo, a maioria dos pacientes pelo menos tem 2 rins, né? Um de cada lado, vou usar a bexiga aqui. Tá bom. E aí você tem, a urina é formada aqui, desce um tubinho que chama ureter, que goteja essa urina na bexiga. Tá. Quando você tem uma dilatação, isso é ao nascimento, uma dilatação próxima da bexiga, nesse canalzinho que é o ureter, a gente chama de ureterocele. Tá? É uma condição rara e super específica, né, que a Laura tem e tem essa dúvida. Não é adquirida? Ou não, pode ser adquirida? Você nasce com isso. Okay. E essa dilatação, ela pode ou causar infecção, ou ela pode ser obstrutiva, ou seja, a urina não consegue descer e dilatar o rim. Entendi. Então, o fato de ter essa alteração, na verdade, qualquer alteração urinária, se ela não der infecção, dilatação do rim, normalmente a gente não opera. Tá. Então, sendo específico para a resposta dela, a gente não opera, tá? Ao menos que ela passe a ter infecções urinárias, principalmente com pielonefrite, ou nos exames ela mostra uma dilatação e mostre que tem um comprometimento de um dos lados. E é algo, então, já descoberto na infância, né? Por algum episódio? Sim. Você falou dos homens, né? É legal a gente falar de criança também. Criança também tem infecção urinária, né? Então, para quem está assistindo a gente, qualquer criança que tenha até os 2 anos uma infecção urinária, vale a pena ir no urologista e fazer uma avaliação, porque criança com infecção urinária tem uma chance muito alta de ter nascido com um problema no sistema urinário. A gente sabe que, inclusive, os meninos até os 2 anos têm mais infecção do que as meninas. Passou os 2 anos, meninos e meninas têm igual. Na hora que entra o início das relações sexuais, as meninas começam a ter mais infecções. E isso vai até os 50 anos, a hora que os homens começam a ter aumento da próstata. Aí eles empatam. Então, acima dos 50 anos, homens e mulheres têm a mesma frequência de infecções urinárias. Agora, na infância, tem que lembrar que tanto crianças do sexo masculino ou feminino podem ter infecção. Doutor, vamos falar um pouquinho, então, como a gente previne, o que está ao nosso controle, então, que a gente pode fazer para prevenir, seja, né, na questão até dos homens, mas principalmente das mulheres. A gente também sabe daquela cistite de lua de mel, que muitas mulheres têm, né, infecção urinária após relação sexual, e das mulheres que acabam tendo também mais infecção urinária porque não trocam biquíni ou não tomam um banho e trocam a calcinha na sequência de uma atividade física e ficam ali, né, com uma região úmida, né? Se a gente pensar que para ter infecção urinária você precisa ter uma entrada de bactéria dentro da bexiga e essa bactéria ela tem que prender dentro da mucosa. Então o que a gente faz para prevenir é evitar todo esse processo. A gente fala sempre de tomar bastante água. Para quê? Para diluir essa urina que está dentro da bexiga, esvaziar com frequência a bexiga, então a cada 2, 3 horas, com vontade ou sem vontade, esvaziar. Para quê? Para não dar tempo dessa bactéria fixar na mucosa e você despejar. E o terceiro, que tem a ver com a cistite da lua de mel, após as relações sexuais, esvaziar a bexiga, né? A gente está falando aí de mulheres. Porque no coito, o púbis do homem, ele bate de frente com a uretra e ele vai empurrando bactéria na relação sexual. Então, é super comum que tenha mais bactéria após a relação. E depois de urinar, você despeja. A gente falava de cistite da lua de mel porque antigamente as mulheres começavam as relações nessa época e voltavam da lua de mel com infecção. Devia ser cistite da relação sexual, talvez. E, doutor, vamos falar um pouquinho do cranberry, porque eu acho, assim, comprovação feminina, enfim, de uso, eu acho fantástico. É verdade que ele inibe que as bactérias acabem, assim, se proliferando ou até subindo, né, para a bexiga? Sim, o cranberry, ele é uma fruta não tão popular para a gente, que ele aumenta o sistema imunológico, ele aumenta, na verdade, a nossa defesa contra as bactérias. Né? Então, o que ele faz é impedir que essa bactéria grude na mucosa e instale a doença. Tem que lembrar que você precisa de uma dose super alta de cranberry, que normalmente a gente só atinge isso com manipulado. Então, não é que você vai tomar um copinho de suco de cranberry e vai dar certo. Na verdade, você tem que tomar quase de uma jarra por dia.
Mas hoje a suplementação pode ser bem eficiente. Sim, suplementação com cranberry na dose certa, sim, ela tem benefício para cistite de repetição. E falando agora, já que você tocou no assunto de cistite de repetição, para a gente encerrar, a mulher que tem, então, que apresenta, né, a cistite de repetição, ela tem que fazer um tratamento, né, tem um tratamento específico, dura muito tempo, o que ela tem que estar atenta? Porque isso vai diferenciar, né, não só na qualidade de vida, como eu já citei, mas impacta em muitas outras questões, né, até ligadas ao relacionamento, né, para essa mulher. Sim. Tanto cálculo renal quanto infecção urinária, a gente tem que ter uma pré-condição para adquirir isso, né? Eu digo que não é quem quer, é quem pode. Né? Então, os pacientes que têm infecção urinária, a gente chama de infecção urinária de repetição quando tem ao menos 3 no ano. Tá? Então, quando esse paciente vai no urologista, a gente faz uma investigação, se tem alguma alteração de bexiga, de ureter e de rim. Bom, o paciente não tem nada, a gente pede para ele fazer essas questões preventivas da água, de ir no banheiro toda hora e esvaziar a bexiga. Tá. Entra com o cranberry, dependendo da bactéria, tem até uma vacina, que é um comprimido que se toma, específico para uma bactéria que chama Escherichia coli. Tá? E se a gente acha que é associado com relação sexual, a gente pode inclusive dar uma dose de antibiótico cada relação sexual. Então, dependendo do caso, a gente vai mais para um lado do que para o outro. Quando é mulher idosa, por exemplo, a gente lembra que tem uma secura vaginal, então tem alguns óvulos que a gente trata para melhorar essa área genital, né? Então, o básico a gente faz para todo mundo, mas dependendo do paciente e da idade, a gente vai mais para um lado e para o outro. Tá aí, mas tem que procurar ajuda, né, doutor? Porque é mais comum do que a gente imagina e realmente acaba com a qualidade de vida. Então, meninas, busquem ajuda, porque os tratamentos são inúmeros, né, como o doutor colocou, mas a gente tem que se conhecer e observar, então, quando o episódio acontece, né? Para chegar a ter, para ter a queixa certinha, para a gente saber qual é o tratamento certinho. Eu vou agradecer ao doutor, tava com saudades, doutor, volte sempre, viu? Sempre muito bom ter você aqui com as informações claras, doutor Danilo Galante, urologista. Lá no Instagram, no @doutorabreviado Danilo Galante, tudo junto, vocês encontram o trabalho dele, @doutorabreviado Danilo Galante, lá no Instagram. Obrigada, doutor. Obrigado, Carol. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Juju arrasou na ilustração, hein? Isso aqui ficou muito legal, hein? Adorei. Vamos usar muitas vezes. Obrigada, doutor. Tá vendo? As meninas arrasam na ilustração.